episódio do Incrível Circo Digital finalmente está entre nós, e assim como todos os episódios dessa animação maravilhosa, nós temos inúmeras referências e detalhes escondidos por todo o show. Parte desses detalhes são mais simples e fáceis de pegar, já outros são mais escondidos que talvez você não tenha reparado. Então por isso eu decidi trazer esse vídeo para te contar todos os detalhes escondidos que eu encontrei no 5º episódio, assim como outros que foram revelados pela criadora Gooseworks em suas redes sociais. Começando com a revista que a Zobo está lendo no começo do episódio, se você reparar bem, ela se traduz para o que suas partes dizem sobre você, o que é uma referência ao 3º e 4º episódio da série, onde a gente descobre que a Zobo não se sente confortável com as partes do seu corpo. Inclusive, nessa cena, a gente também consegue ver um bule de chá azul em cima da mesa, que é um objeto recorrente durante a série e até uma piada entre os fãs. E isso acontece porque, se você não sabia, em 1975, um designer gráfico chamado Martin Newell criou o primeiro objeto modelado em 3D, que foi justamente um jogo de chá. E por causa disso, em diversas animações, eles usam esse bule como uma piada interna e uma referência a esse cara. Um outro detalhe que eu pessoalmente achei muito fofo é que o Caim é apaixonado por abelhas e adora desenhar elas. Inclusive, no 3º episódio, ele mostra um desenho de abelha que ele fez pra Zobo, e a gente tem outro desenho dele no 4º episódio. E agora, nesse 5º, a gente consegue ver um desenho que ele fez da bolha e ele como abelhas, mostrando o quanto ele gosta delas. E provavelmente ele é assim porque ele já contou uma vez que o cérebro dele é igual um coco polido por cera de abelha. E eu acredito que ele aprendeu esse fato com a galera que treinou a IA dele, e por isso toda essa obsessão que ele possui por elas. Quando Caim começa a narrar quais são as possíveis próximas aventuras, ele faz referência à fantástica fábrica de chocolate, a uma OC da Gooseworks chamada General Náusea, e por fim a um livro chamado Um Jovem Garoto e o Seu Cachorro. Livro esse, inclusive, que é da mesma pessoa que escreveu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que, se vocês não sabem, é um livro de ficção científica meio terror, na minha opinião, que inspirou a criação do Incrível Circo Digital, mas essa não foi a única referência a ele nesse episódio, e já já eu falo das outras mais pra frente. A gente também consegue ver o Cool S desenhado no caderninho dele, que geralmente é uma piada dos animadores e está presente em diversos shows, até mesmo em Del House. E esse S se popularizou muito nos anos 90 e era pichado e desenhado em simplesmente qualquer lugar. Quando Caim coloca um zíper na boca da Zobo e ela fala que não adianta porque ela não tem boca, é outra referência ao Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Na aventura do Jax, quando ele atira na Gangle Rinoceronte e a gente vê aquele nice shot aparecendo, isso é uma referência aos jogos antigos em que a gente tinha do Wii Sports. Durante a aventura da Pomni ser presidente, quando o Jax entra na sala, a gente consegue ver diversos livros atrás dele. Entre eles, a gente tem alguns livros com a cara do Caim, da Lua, do Sol e vários de abelhas. Temos um livro escrito Ovo, que é uma clara referência a Easter Egg. Um livro dos Glonks, que são aqueles personagens que apareceram nos episódios 1 e 4. Um outro livro com o número 57, que é um número recorrente dentro da série, vocês sabem. E até um livro que pode fazer referência ao nome que a Pomni quase teve lá no primeiro episódio. A piada que o Jax faz quando o Kingo sai debaixo da mesa da Pomni é uma situação muito conhecida com o presidente dos Estados Unidos, Clinton, e sua secretária, Mônica, que tinham boatos de terem relações mais íntimas, por assim dizer. Mas eu não posso falar nada além disso pro YouTube não derrubar meu vídeo, mas acho que vocês já conseguem imaginar sobre o que é. A gente também vai conseguir ver um milho em um dos quadros atrás da parede, que vai ser um foreshadowing mais pra frente do episódio sobre o medo que o Jax tem das espigas de milho. Além da gente ver outros quadros e fotos que também fazem referências a outros episódios. Na parte do episódio onde vamos ter referência a animes por causa da Gangle, os kanjis que aparecem se traduzem para The Amazing Digital Circus High School. Também temos diversas menções do novo show da Glitch, o Distrito dos Lampejos, com a protagonista Melancolia sendo desenhada na parede atrás do Jax, junto com um pôster da série com o alfabeto da animação que se traduz para Gaslight District Reference. E atrás da Gangle a gente também consegue ver a marca da mão negra, que é outro detalhe muito importante para o Distrito dos Lampejos, mas que vocês com certeza já sabiam porque assistiram o primeiro episódio. Inclusive, falando em referências que a gente tem atrás da Gangle, a gente novamente tem o bule de chá, uma caixa com partes da Zobo, o estojo da Gangle, que tem um personagem que parece ser da Sanrio, e por fim conseguimos ver um origami de papel com um dos jogadores abstraídos. E se você não reparou, os desenhos que a Gangle estavam fazendo eram todos de Yuri.
Mais pra frente do episódio, na aventura da Pomni, vai ter um momento em que o Jax vai nos contar que tinha um rabo, mas que a gente nunca tinha visto no show. Enquanto ele diz isso, tem algumas formas de nuvens atrás dele, sendo uma delas de um coelho sem o seu rabo e o outro de uma gravata borboleta, que a gente sabe que é do parceiro que o Jax tinha, o Ribbit, mas que acabou sendo abstraído. E essa parte pode ser justamente uma metáfora para quando o Jax perdeu o amigo dele e se sentiu perdendo uma parte de si mesmo, nesse caso o rabinho dele. Inclusive, nas primeiras versões do Jax, a Gooseworks desenhava ele com um rabo. Durante uma das partes mais sem noção e divertidas do episódio, a gente vê que, diferente dos outros personagens que são acertados por bolas de boliche e bolo, o Kingo vai ser derrubado por uma peça de xadrez, o que é uma sacada genial. Durante esse comercial, a gente vê a Zobel, Jax e Pomni fazendo referência a vídeos de clipes e músicas que eram gravados nos anos 2000, e tem uma das poses que a Pomni faz que lembra muito um sapinho, que, se vocês não sabem, era um dos conceitos iniciais do personagem dela. E ainda nessa parte, quando o Jax sai correndo pelo corredor cheio de pessoas abstraídas, ele para bem em frente da porta do seu amigo que abstraiu, que nós sabemos por uma postagem do Tumblr da criadora da série que ele se chama Ribbit, o que, além de ser o som que os sapos fazem em inglês, é como se o Jax fosse parte de uma dupla sertaneja com ele, já que em inglês coelho é rabbit, então nós temos o Ribbit e o Rabbit. Assim que passamos para a próxima aventura, ela por si só já é uma referência a Poderoso Chefão. Além disso, essa parte também faz referência outra vez àquele livro, Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é quando o Jax pede uma votação para que a Zobel se transforme em uma lesma, que é basicamente o final do livro. Mas além disso, a história que o Jax começa a contar sobre o seu passado, sobre o câncer no pulmão e o sócio dele em uma aula de química, é uma referência a Breaking Bad, pra quem não pegou. Já a piada que o Jax faz sobre a Gangle ter trabalhado como bartender e tatuadora é uma piada de duplo sentido que dá a entender que a Zobel é o estereótipo de lésbica. Trabalhou fazendo drink e tatuagem? Ha! Você me mata de rir, Zobel. O que você tá querendo dizer? Você tá querendo chegar a algum lugar ou só tá falando por falar? Ah, eu só tô me divertindo. Esqueci que você odeia diversão. Que vai acabar sendo retrucado mais pra frente pela própria Zobel quando o Jax fica vestido de maid e eles vão ter praticamente o mesmo diálogo, mas dessa vez é a Zobel insinuando que o Jax é um gay afeminado. Eu não quero! Por que eu tô desse jeito? Eu achei bem apropriado. Imaginei que você fosse gostar. Que história é essa, Zobel? O que você tá querendo dizer? Eu só tô me divertindo. Esqueci que você odeia diversão. Até que chegamos na parte final do episódio, onde nós vamos ter a maior parte das curiosidades e easter eggs dele. Começando que, quando a gente é apresentado a versão do mal dos personagens do circo, muita gente achou que a Gangle não apareceu porque talvez ela fosse um NPC ou iria abstrair, por isso não tinha outra versão. Mas na verdade, segundo a criadora, isso aconteceu porque ela achou que seria engraçado Caim ter esquecido de colocar a Gangle. E se a gente fosse ter uma versão do mal dela, ela teria a máscara vermelha e o corpo de fita branca. Inclusive, ainda sobre esses personagens, eu não sei se vocês perceberam, mas as cores de roupa da Pomni lembram bastante a do Kaufman. Falando de easter eggs da dublagem em si, a dublagem brasileira acertou demais colocando o NPC pra cantar Evidências como hino do Brasil. Que veio aqui cantar o hino não oficial do Brasil, ziu, ziu! E nessa loucura... E é justamente por isso que eu ainda defendo que a dublagem BR é a melhor que a gente tem no mundo. Falando agora do meu detalhe preferido, que é quando o Jax é vestido de maid, as referências que essa cena possui são fantásticas. Começando que em 2023, a Gooseworks já tinha postado o Jax justamente vestido assim, ou seja, essa ideia de vestir ele de empregada já vem de bastante tempo atrás. Além disso, se você reparar, o peito dele possui um detalhe aberto em formato de coração, e isso é muito provavelmente uma referência ao Angel Dust de Hazbin Hotel, que também possui uma roupa bem parecida com a parte do peito à mostra. E eles devem ter adicionado esse detalhe justamente porque na versão original o dublador do Jax é o Michael Kovac, o mesmo dublador do Angel Dust. Aquele momento que o Jax se assusta e parece um gatinho é referência àqueles vídeos que viralizaram dos gatos se assustando com pepinos, e se você reparar, foi a Zobel que colocou aquele milho lá. Ah, e antes que eu me esqueça, os anúncios nessa parte do episódio também são cheios de referências. Como, por exemplo, o anúncio do The Glonk Depot, que é uma referência a uma companhia muito grande de móveis de casa chamada The Home Depot, que está bem ao lado de um anúncio fantástico do Gamigu que possui 2 trocadilhos, sendo um deles o fato de estar escrito It's All You're Thirsting For, que se traduz diretamente para é tudo que você está com vontade de beber, mas nesse caso o thirsting também possui o sentido de estar desejando alguém, o que pode ser uma pequena zoação com o fato da Pomni estar desejando o Gamigu ou só o lance dele ser um gostosão mesmo. E o outro
trocadilho é o fato da bebida se chamar Gator Goo, que não é só uma referência a Gatorade, mas também um trocadilho com Gator, que em inglês pode ser uma redução para alligator, que significa jacaré. E por fim, o último detalhe escondido, e que não é tão escondido assim, é que o manequim que apareceu na última cena já apareceu em outros episódios do circo, como é o caso dele logo no episódio piloto, e que segundo a criadora, o nome dele é Dr. Football. E essas foram todas as referências que eu consegui encontrar nesse episódio. Deixa aí nos comentários se eu acabei esquecendo de algumas e me conta também o que você achou do 5º episódio. Inclusive, se você assistiu até aqui, muito obrigada e não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal também. Eu estou tentando uma nova fase de fazer vídeos longos e eu gostaria de ter o feedback de vocês do que vocês acham desse formato. Mas não se preocupe, porque eu não pretendo parar de postar vídeos curtos e vou continuar populando seus shorts.